tarde, com alegria, meus queridos alunos do segundo ano, queridos pais que também eu sei que estão aí juntinhos com os seus filhos para apoiar nas suas atividades. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de História, hoje é dia de Geografia e o nosso componente curricular de hoje é a Geografia e ela pertence à área de conhecimentos de Ciências Humanas. Então, eu quero te convidar a abrir lá no capítulo 1, unidade 1, Conhecendo o Lugar Onde Vivemos. Então, você vai estar abrindo o seu livro na página 195. Vai lá que eu estou esperando. Muito bem, já abriram? Então, eu já começo o nosso conteúdo te fazendo uma pergunta. Qual é o nome do nosso município? Vocês não lembram? Não sabem? Bom, eu estava analisando e percebi, olha, que a nossa cidade tem o mesmo nome que o nosso estado. E que o nosso estado tem o mesmo nome que o nosso município. Isso não é demais? É bom até pra gente aprender, né? Mas eu acho que eu não te ajudei, né? Você ainda não sabe o nome do nosso município. Mas então eu vou tentar, tá? Cantar um pouquinho de uma música popular brasileira que fala aí, que dá essa dica pra você, tá? Você não conhece, mas o papai e a mamãe devem conhecer, então o papai e a mamãe, se estiver aí me assistindo, vamos cantar aí juntinhos. Pode ser que a tia, né, erre a letra, então eu vou tentar. Aí, a música diz assim, ó. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Quase que a torcida do Flamengo não saiu. Ah, não tem nada contra, embora a tia seja tricolor. É porque a tia enrolou na torcida do Flamengo, tá? Mas eu sei que a maioria de vocês são flamenguistas. Então, gente, descobriram o nome do nosso município? Você não falou realengo. Ai, que susto! É claro, isso mesmo que você disse, Rio de Janeiro. Nós moramos na cidade do Rio de Janeiro, nós moramos no estado do Rio de Janeiro, município Rio de Janeiro. Mas nem todos os municípios se chamam Rio de Janeiro. Temos aí São Gonçalo, que é o mais populoso, nós temos Nova Iguaçu, são outros municípios. Mas isso é para uma outra hora. Eu quero falar hoje com você sobre o nosso município, o Rio de Janeiro. E aí, de olho no local, você tem uma atividade para ser feita. Qual o nome do município onde você mora? Quantos habitantes há nesse município? Tia, é muita gente. Vamos lá na internet procurar e pesquisar com a nossa família. Quais as principais características desse município? A tia falou sobre características na sala com vocês, lembra? Ah, qual a característica da tia? Tem um cabelinho assim, liso, falsificado, que na verdade, né, ele é enroladinho. A tia usa óculos, a tia é baixinha, né, gordinha. Aí tem a tia Shirlane, que é alta, magra, loura. São as nossas características. E pesquise o nome de alguns municípios vizinhos ao seu. Também é fácil encontrar essa resposta junto com a sua família. Lá na página 196, vocês vão ver aí uma foto de uma escola, né? Então, em sua escola existe um diretor, né? A tia Sheila é diretora do CEON, a diretora pedagógica, mas a diretora geral, aquela que mantém, que cuida da administração da escola, é a tia Irene, da unidade 1 e da unidade 2. Então, ela que vai contratar as pessoas para a manutenção da nossa escola, promover melhorias, cuidar da disciplina dos alunos e do trabalho dos professores e funcionários. Essa é a sua função no município. O responsável por essas funções é o nosso prefeito, que é escolhido pela população local por meio do voto. Eu acho que você já foi com seu pai e sua mãe algum dia
né, nas épocas das eleições, eles precisaram votar e você pode ver, imaginar como é que se faz ali a sua participação como cidadão votando. Quando você passar para a página 97, nós vamos poder entender que os municípios eles possuem elementos naturais e culturais. Você já sabe muito bem o que é um elemento natural e cultural, certo? A parte que está os elementos da cidade, ele é chamada de parte de zona urbana, tá? É onde tem o maior número de pessoas, onde prevalecem, né, as paisagens culturais, as grandes construções, ruas, parques, praças. Já em alguns municípios podem também existir áreas onde as construções não são tão numerosas assim. Nós a chamamos de zona rural, onde tem as plantações, onde são cultivados os alimentos, verduras, legumes, cereais, frutas, que depois são levados até a cidade para serem, né, distribuídos nos mercados e são os alimentos que nós compramos. Observe essas duas imagens aí. Estão conseguindo perceber a diferença? Nós temos aqui a vista da zona urbana no município de São Paulo, uma cidade cheia de prédios. E nós temos a vista da zona rural do município de São Paulo, com muita vegetação, muita plantação, muito verde, né? Então, gente, a zona urbana, a zona rural de um município, ela tem suas características particulares. Nós que moramos na zona urbana, né, na cidade, dependemos do campo para a produção de alimentos naturais. E os moradores, por sua vez, lá do campo, dependem da cidade para conseguir os serviços, como escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais, lojas, bancos, um dependendo do outro. Isso é muito legal. Um dependendo do outro, se ajudando. Podemos até dizer que a zona rural e a zona urbana são interdependentes, ou seja, uma depende da outra para que o seu funcionamento seja satisfatório. Com a lupa na mão, nós temos aí um texto sobre o lugar da Carolina, né? Tô na página 198, viu que a tia virou. E o lugar de André. Eu vou ler só um pequeno trecho de cada um para você fazer a atividade da página 199, tá? Então, olha só, o lugar da Carolina. Carolina é uma menina muito esperta. Bem cedo ela acorda, com o som produzido pelos veículos que passam por uma movimentada avenida na frente da sua casa. Imagine se acordado por pipi, um monte de buzina. O lugar do André. André é um menino muito ativo, igualzinho a vocês. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer, levanta-se para ir coletar alguns ovinhos no galinheiro que serão consumidos no seu café da manhã. Deve ser bom, né? Deve ser um ar puro, diferente da cidade. Então, você vai ler esses dois textos completos com a sua família. Eu já dei uma bela dica para vocês, lendo um trechinho de cada um. Então, podemos perceber que os lugares onde eles vivem são bem diferentes. À medida que você for lendo os dois textos, você vai perceber que são realmente bem diferentes. Então, qual atividade que você vai fazer? Aquela atividade que você ama. Desenho. Número 1, no espaço abaixo, faça um desenho que represente o lugar onde vive Caroline. Gente, Carolina. Caroline é aluna do segundo ano. A Carolina mora num lugar que tem veículos, uma avenida, ó. Mas o André vive num lugar diferente. Então, em cima, você vai desenhar, né, o lugar aí de acordo com as características que aí você vai estar lendo. Eu já li para você, já tem uma colinha, que a Carolina e o André moram, que são lugares diferentes.
Agora, nós vamos para a página 200, porque nós vamos fazer uma atividade também dessa página, que tem tudo a ver com aquilo que a gente acabou de estudar. Tanto André como Carolina vivem em algum município brasileiro, porém em partes diferentes. Marque ZR para a zona rural para o estudante que vive na zona rural e ZU para o que vive na zona urbana. Então, André é ZR ou é ZU? E a Carolina? Na atividade 4, complete o quadro abaixo com alguns elementos culturais e alguns elementos naturais presentes nos lugares onde vivem André e Carolina. Tá vendo como é que é importante você ler o texto todo? Porque ele vai estar mostrando as características do lugar. E para fazer essa atividade, você vai precisar ter lido o texto. Então, nós temos lá no quadro, ó, André, elementos naturais que você percebeu no texto e elementos culturais. Você vai anotar, só isso. Carolina, elementos naturais que você percebeu no texto e elementos culturais. É só anotar. E depois, quando a tia for dar o gabarito, a gente vai conferir se as nossas respostas ficaram parecidas, semelhantes. Número 5, marque um X na frente do nome do estudante que vive em um lugar parecido com o lugar onde você mora. Quem é que mora num lugar parecido com o seu? O André ou a Carolina? Muito bem. Em seu caderno, desenhe em forma de quadradinhos uma história sobre o seu dia a dia e sobre os lugares que você frequenta. Bom, como o caderno não deve estar com você, você pode usar uma folha de ofício, tá? Ou uma cartolina, você pode escolher. Comparando os dois lugares apresentados nos textos, percebemos que eles têm características diferentes. Enquanto o lugar onde Carolina mora é bastante agitado, com muito movimento de pessoas e veículos, o lugar onde André mora é mais tranquilo, é menos ocupado pelas pessoas. Essas são algumas das características que tornam os lugares diferentes uns dos outros. Na última atividade, 201, mão na massa, o que é um município? É só olhar lá no texto. Complete as lacunas das sentenças com as palavras do quadro. Então, nós temos aí as palavras do quadro: vila, zona rural, prefeito, interdependentes, zona urbana, população, culturais e distritos. E de A até H, cada um dos espaços em branco você vai preencher com essas palavras desse retângulo. Gente, bem tranquilo. Se vocês prestarem atenção em tudo que a tia falou com vocês com certeza não vão precisar nem olhar lá no texto, porque vocês já vão saber responder tudinho. Essa foi a nossa aula de geografia. Daqui a pouco a tia posta as respostas para os pais compararem. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Jesus.